E amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra aqui com os irmãos, uma palavra muito curta que fica no Evangelho de Marcos, capítulo de número 13, versos 7 e o 8 apenas. Diz assim, ó: Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas serão o princípio das dores. Queridos irmãos, em primeiro lugar eu gostaria de dizer que eu gravo vídeo dentro do carro, primeiro porque eu trabalho. Então, quando eu chego do serviço, às vezes eu gravo vídeo. Às vezes, quando eu saio para trabalhar também eu gravo vídeo. Como eu trabalho à noite, então durante o dia eu durmo, né? Quando eu acordo eu vou para o trabalho. Às vezes eu gravo vídeo à tarde. Quando eu volto do serviço, às vezes eu gravo vídeo de manhã antes de eu dormir. E é um lugar também que não faz tanto barulho assim, ou seja, o acústico, os vidros fechados, os vidros do carro fechado, eles fazem um acústico melhor, porque não vem o barulho lá de fora aqui para dentro. Então, irmãos, é uma palavra de coragem que eu gostaria de dar para você, para nós nessa manhã. Jesus, ele diz assim, ó: Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus, ele está dizendo: quando, porém, vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, claramente que as guerras existem há muito tempo, mas nesses últimos tempos tem se multiplicado muito. Como está acontecendo, está nítido que está havendo uma guerra fria, né? Onde está nítido isso para todos nós, que está acontecendo uma guerra fria. Hoje em dia as pessoas elas guerreiam muito mais pela inteligência do que a inteligência, muitas das vezes, da tecnologia, armas químicas, do que propriamente armas como bomba atômica, como mísseis. Então, é uma estratégia traçada nesses últimos tempos. E nós temos ouvido falar muito, não só de guerras, mas também de rumores de guerras. Mas Jesus, ele nos garantiu, ele disse: não vos assusteis. Enquanto a mídia fica de dia e de noite, atacando você, né? Colocando medo em você, te apavorando, te amedrontando. A palavra do Senhor, mais de 300 vezes, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ela nos exorta: não temas, ou seja, não tenha medo. E mais uma vez Jesus dizendo aqui: não vos assusteis. Por quê? Porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, tudo está no controle das mãos de Deus. Tudo vai sair da forma como Deus quer, irmão. O mundo não é um barco desgovernado. O mundo tem um Criador que está vendo tudo e tudo está no controle das suas mãos. Alguém diz assim: Deus perdeu o controle da situação. Perdeu nada. Tudo que está acontecendo tem que acontecer para que as Escrituras venham se cumprir. Assim como Jesus ele veio a esse mundo com o propósito de morrer crucificado e ressuscitar ao terceiro dia, aparentemente aos olhos humanos não foi uma coisa fácil, não foi uma coisa boa, porque Jesus ele sofreu, ele padeceu, que na verdade é a mesma coisa, desculpe a redundância, mas ele sofreu, ele foi para a cruz, mas a palavra se cumpriu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Da mesma forma são as profecias escatológicas, elas têm que se cumprir, irmão. Não pense você que vários presidentes estão fazendo coisas que Deus perdeu o controle da situação. Nananina, não. Talvez quando Nabucodonosor invadiu Judá e levou o povo de Judá cativo, talvez alguém tenha pensado: Deus perdeu o controle da situação. Era profecia, foi plano de Deus aquele povo ser levado cativo.
e depois de 70 anos voltarem, retornarem ao seu país de origem. Foi tudo planejado por Deus, mas quem olhava pelo lado de fora aos olhos humanos falou: ah, Deus perdeu o controle da situação, o inimigo está levando. Não, mas era plano de Deus. Deus chama Nabucodonosor 3 vezes em Jeremias de meu servo, porque ele fez, ele executou o plano que Deus tinha para ajudar, que era daquele povo ser levado cativo, para Deus trabalhar naquele povo, trabalhar no coração daquele povo, para depois eles retornarem para sua pátria. Assim está acontecendo nos dias de hoje. Tudo que está acontecendo é Deus, na sua infinita soberania, o Todo-Poderoso, Ele está permitindo, e Ele vai permitir, porque tudo tem que se cumprir. O anticristo tem que se manifestar, né? Jesus, Ele vai voltar, Ele tem que voltar. A Bíblia e as Escrituras afirmam isso. Então Jesus está dizendo, irmão, nessa manhã, não tenha medo, não tenha medo. A mídia já está começando a dizer, toda a mídia, jornais, se abre o Google, já está começando a dizer, segunda onda dessa pandemia vai vir para o Brasil. Já estão dizendo isso, né? Lá na Europa já estão dizendo que já está, lá nos Estados Unidos. Agora vai passar essa eleição, porque os políticos só estão deixando a corda frouxa por causa da política, da eleição. Mas assim que passar a política, aí eles vão vir com fecha tudo de novo, né? Suponhamos, nós estamos supondo que vai acontecer isso. A mídia já está lançando, já está falando que vai acontecer isso. Ela já está disseminando medo no coração, já está derretendo o coração da humanidade, como aqueles espias lá, que foram observar, que foram espiar a terra, aqueles 10 espias, né? Foram 12. 2 eram Josué e Caleb, que voltaram com palavras positivas, apesar das adversidades. Mas 10 voltaram com palavras negativas. Assim, essa mídia dirigida por Satanás e seus demônios. A mídia trabalha para Satanás. Jesus, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O sistema todo jaz no maligno. Mídia, cultura, artistas, sistemas farmacêuticos, sistemas midiáticos, sistemas, mais o que? Sistema alimentício, essa ONU é uma mentira, OMS é uma mentira. Tudo isso são sistemas, meu irmão. Todas essas coisas são sistemas. E na maioria das vezes, quando um sistema ele não é governado, ele não está debaixo do senhorio de Cristo, do senhorio do Deus Todo-Poderoso, provavelmente ele vai ser usado por Satanás e seus demônios. Por quê? Porque esse mundo, Satanás é quem dirige esse mundo. É claro que Deus está no controle de tudo. Mas como os homens são maus, são depravados, então Satanás ele tem o controle, né, daqueles que fazem aquilo que lhe agrada. Mas Deus ele tem todo o controle de tudo, inclusive até mesmo de Satanás. Satanás só faz algo se Deus ele permitir. Se Deus ele falar, ó, eu permito. Mas se Deus não permitir, não acontece. Então diz assim, ó, para encerrar: porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Então está no princípio das dores. Só no princípio. Se levantará reino contra reino. É o que estamos vendo. Estamos prestes a entrar numa guerra, numa terceira guerra mundial, né? Estamos prestes. Um país ameaça o outro vai lá, ameaça o outro vai lá e ameaça o outro. Irmão, vou falar uma coisa aqui para você, meu irmão, para você, minha irmã. Essa coisa de proibição de ir para a igreja, de ir para o templo, se tem algo dentro de você que ninguém pode tirar, é a sua fé. Independente se você pode ir no templo ou não, tem algo dentro de você que ninguém pode tirar. A sua fé em Deus. Independente se você tem que usar máscara obrigatório porque o governo impôs isso para você. Amém, você tem fé em Deus. A fé está dentro de você. Ninguém pode arrancar isso dentro de você, né? Deus tem um lugar preparado onde você não vai usar máscara, onde não vai haver doença, onde não vai haver tristeza, onde não vai haver morte, não vai haver choro, porque as primeiras coisas já terão se passado. A Bíblia diz: eis que tudo se fará novo. Não vai haver nada desse mundo, esse caos que nós estamos vivendo nesses últimos tempos. Então está dizendo: o reino
Se levantará contra reino, ou seja, nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Está havendo terremotos em vários lugares, irmãos. E a mídia não divulga. Está havendo, sabe mais o que? Fomes. Está havendo aquelas pessoas fazendo... como que eu posso dizer, gente? Há pessoas fazendo manifestações em toda parte do mundo. Contra a vacina, contra uma série de coisas, contra o lockdown, mas a mídia não divulga. A mídia está disseminando mentiras. Mentiras e mentiras e mentiras, como eu expliquei lá no outro vídeo. A eleição lá nos Estados Unidos, ela só acaba, o novo presidente só sendo na cadeira presidencial dia 20 de janeiro. Né? Tá acontecendo todo um trâmite primeiro, toda uma burocracia, né? Recontagem de votos, essas coisas todas. E eles já estão divulgando Biden como novo presidente, mas é mentira. Eles conhecem a lei americana, a mídia conhece, a Europa conhece, mas estão todos divulgando. Por quê? Porque eles querem disseminar o ódio. Porque quando essas pessoas acharem, nós ganhamos, daqui a pouco a mídia vai ter que falar que o fulano perdeu. Aí aquelas pessoas que acharam que tinha ganhado vai se revoltar, vai achar que foi um engano, vai começar a quebrar tudo. Escute o que eu estou falando, guarde esse vídeo aí. Nós estamos prestes a entrar numa guerra civil lá nos Estados Unidos. Guerra civil, e olha que lá nos Estados Unidos o uso de arma é liberado, né? O uso de armas para quem tem porte lá é totalmente liberado. Então, irmãos, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Então, depois dessa pandemia, diz que vai ser milhões de pessoas. Os jornais já estão dando as notícias. Vão ser milhões de pessoas que vão passar fome. Serão milhões de pessoas que irão passar fome. É o princípio das dores. Mas Jesus, no versículo 7, ele deixa claro: não vos assusteis. Quem disse isso não fui eu, não é ninguém, não é ninguém. Não é ninguém, humanamente falando. Quem disse isso foi o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele diz: não vos assusteis. Jesus, ele te garante. Se você é um filho de Deus, se você é uma filha de Deus, nós somos filhos de Deus, Deus, ele nos garante isso, não vos assusteis. Jesus, ele falou assim: eu vos dou a minha paz, não vos la dou como o mundo a dá. A paz do mundo é mentirosa, enganosa, ela é totalmente manipuladora, é uma paz falsa, essa doce ilusão que o mundo vende. Mas a paz que Cristo dá, ele diz: eu vos dou a minha paz, não a paz como o mundo a dá. Porque Jesus, ele sabe, né? Quando ele disse isso, ele tinha a mais íntima certeza de que a paz desse mundo é passageira, ela é enganosa. As falsas seduções do mundo são enganosas. Mas Jesus, ele nos garante: não vos assusteis, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Amém? Deixa essa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que você tenha entendido e que essa palavra entre no seu coração como uma espada flamejante e que ela alcance o objetivo para o qual ela foi mandada, em nome do Senhor Jesus Cristo.